Olá, amigo, amiga, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fernando Alberto, da comunidade Batista Betel, aqui na cidade de Renascença, Paraná. E mais uma vez, trazendo ao seu coração uma palavra que vem do coração de Deus. Mas antes disso, lembrando a você, nós temos aqui a Avenida Castelo Branco 231, todos os domingos, às 9 horas da manhã, um momento muito especial de compartilhamento da palavra de Deus, louvores, adoração e comunhão. E você e sua família são nossos convidados. Eu também quero dizer que estamos na contagem regressiva para o aniversário da igreja e para a Conexão Jump, onde jovens do sudoeste do Paraná e do oeste catarinense estarão todos conosco aqui no dia 14, sábado 14 de junho, às 19 horas e 30 minutos, e você é nosso convidado para viver essa noite de alegria e de muita festa na presença do Senhor. Querido, querida, também estamos aqui trazendo esta palavra que cremos vai abençoar a sua vida. E você já viu o tema aí. Como é que nós identificamos o cristão? Dizem que nós vivemos no país que tem o maior número de cristãos no mundo, que o Brasil é de fato um país cristão. Mas será que de fato, em circunstâncias que pode se identificar a caminhada de um cristão, o Brasil expressa esse cristianismo, essa fé cristã de toda forma, em todas as suas expressões? Vamos avaliar isso à luz da palavra de Deus. Como é que a gente identifica o cristão? Em primeiro lugar, quero ler um texto que está aqui. Quando Paulo diz acerca dos crentes de conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Eu vou repetir isso. Você é, Paulo dizendo aos cristãos de Corinto, vocês são a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Pai, esta é a tua palavra. Tudo o que precisamos e necessitamos é que ela seja aplicada ao nosso coração através da tua intervenção. Só o Senhor pode realmente fazer valer essa palavra em nossas vidas. Por isso, peço-te que o coração do pregador se cale e fale o teu coração, e que os olhos e ouvidos espirituais sejam abertos para ouvir e entender, e assim aplicar aquilo que tem aprendido no seu viver diário, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Como essa palavra que acabamos de ler é impressionante. O apóstolo, nessa carta, o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios, aos crentes de Corinto, vocês são uma carta aberta e lida por todos os homens. Vocês expressam no viver de vocês o que Deus tem escrito no coração de vocês. A vida denuncia aquilo que realmente se é por dentro. Se a boca fala o que o coração está cheio, como o próprio Senhor nos tem mostrado na palavra, é igual verdade que o comportamento, que a conduta, que o modo de ser, de agir, de reagir, também demonstra o que Deus está escrevendo em nossos corações. Paulo estava ali enviando uma carta, e ele usa essa metáfora para dizer
dizer: mais importante não é o que eu escrevo nessa carta, é o que vocês vivem no dia a dia, que demonstra que aquilo que Deus tem enviado até vocês tem se tornado vida na vida de vocês, realidade na conduta de vocês, nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de igreja, nos relacionamentos sociais. Isso tudo é a denúncia do que está por dentro, do que vocês realmente têm no sentido de abraçar a Cristo como o Senhor da vida de vocês. Algo tão tremendo é também pensar que o Senhor vai nos dizendo na sua palavra muitas coisas. É comum pensarmos, por exemplo, que as pessoas vão identificar um cristão pela igreja ou pela placa de igreja que frequentam, né? Muitas pessoas falam: olha, ele é cristão porque ele vai naquela igreja. Outros vão dizer: ele é cristão porque ele carrega uma Bíblia, olha lá, ele anda com uma Bíblia para cima e para baixo. Outros vão dizer que aquele fulano é cristão porque pratica algumas boas obras. Outros vão afirmar que aquele outro é cristão pelas vestes ou pelos costumes que tem de uma forma tão exterior. E outros ainda vão se pautar na linguagem utilizada para dizer: fulano é cristão, olha como ele fala. Embora tudo isso tenha um pouco de verdade, a igreja que se frequenta, a Bíblia que carrega, da qual alguém se utiliza, as obras que são consoantes com a atividade cristã, as vestes que são adequadas, porque a Bíblia fala em modéstia e decência, a linguagem que se utiliza, enfim, tudo isso pode dar indícios que alguém realmente esteja vivendo a prática cristã, mas não se resume a isso. E isoladamente nenhum desses fatores identifica na essência um cristão. E eu quero perguntar para você: será que somente isso seria bastante para dar a identidade a alguém que diz ser cristão? Nós vamos ver agora a seguir o que significa, ou de fato o que identifica ser um cristão. Qual é de fato a abordagem ideal, né, que leva alguém a se dizer ou a ser na essência um cristão? Vamos entender da seguinte maneira: um cristão é identificado pelo novo nascimento. A Bíblia vai dizer exatamente assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Você vai ver como isso é importante no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, um mestre da religião, uma pessoa ligada aos ambientes religiosos de uma maneira tão profunda, lá em João capítulo 3, versículos de número 1 a 6. Ele se aproxima de Jesus e ele vai dizer algo assim tão importante, tão especial. Ele vai dizer: Senhor Jesus, mestre, rabi, bom mestre. E ele vai chegando, trazendo assim a sua perspicácia para tentar extrair de Jesus uma fala a respeito daquilo que era a sua maior indagação. Ele vai dizer: como é que eu posso de fato estar no reino dos céus? Como é que eu posso de fato me dizer salvo, pertencente ao reino de Deus? E Jesus vai falar para ele: olha, querido, você precisa nascer de novo. Jesus está falando sobre a necessidade de uma nova história, de um novo nascimento, não apenas de uma compreensão intelectual da fé, como ele tinha, não apenas o conhecimento da Torá, como ele tinha, não apenas a liderança religiosa, como ele tinha, mas ele precisaria ter uma experiência verdadeira, compreendendo o seu estado de pecador, entregando o seu coração a Jesus, crendo que a
obra que Jesus fez como Messias, como o seu Salvador, seria suficiente para torná-lo integrante do reino dos céus, para estar vivendo essa experiência de realmente pertencer a Deus. A partir daquele momento, se fizesse essa opção, ele verdadeiramente se tornaria um cristão. Aí está a prova de que ninguém nasce cristão. Meu pai era católico, era evangélico, o meu avô, a nossa família, a nossa religião. Não é isso, não é essa a questão. A questão é que experiência uma pessoa teve com Jesus, qual é a experiência que ela desenvolveu com Jesus. Ela passou pelo novo nascimento, porque a Bíblia fala que Jesus disse que esse nascimento não é da vontade da carne, do sangue, do homem, não é vontade das circunstâncias humanas, mas é operado pelo Espírito Santo de Deus em cada coração. E a primeira resposta para alguém a quem se pergunta: você é um cristão? Deve estar assim: eu sou um cristão porque eu nasci de novo. Eu era assim antes de Jesus e agora a minha vida mudou. Assim como a história do mundo é dividida em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, até no calendário, o calendário da vida e do coração de alguém tem também essa denúncia: antes de Cristo, o que se era, como se era e como se estava. E a partir do novo nascimento, da entrega do coração a Jesus, o que se tornou diferente, o que Jesus mudou no coração e na vida. Uma outra realidade para pensarmos de fato no que significa ser um cristão é entendermos que um cristão é identificado por novas vestes espirituais. Não pense que eu estou falando de usos e costumes, embora os costumes e usos mudem, porque o nosso coração se torna temente a Deus. Isso é apenas um dos reflexos. As vestes a que me refiro aqui são aquilo que Isaías 61:10 vai dizer: regozijar-me-ei muito no Senhor. Eu vou me alegrar muito no Senhor, é o que ele está dizendo. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Olha que coisa tão tremenda. Há uma mudança de dentro para fora, de roupas de salvação. E quando a alegria da salvação se instala no coração, a certeza de ser filho de Deus, de estar em aliança com Deus, vai produzir uma visão exterior completamente diferente. Há um manto de justiça. Aquele que foi justificado pela fé em Cristo Jesus, agora se importa em viver como justo. Uma pessoa que quer andar agradando a Deus, que quer andar glorificando o nome dele. Que coisa tão tremenda. Essa palavra vai dizer que há um turbante sacerdotal. O que significa isso? A palavra diz que ele nos constituiu reis e sacerdotes. Agora eu não me vejo mais como alguém que depende de outros sacerdotes, mas em Cristo Jesus eu mesmo me torno um sacerdote, com a missão de levar a Deus aqueles que eu amo e de dizer para esses que eu amo o que Deus tem me compartilhado. A visão sacerdotal compartilhada a todo aquele que anda com Deus. E como a noiva que se enfeita com as suas joias, e uma das metáforas tão prementes, tão presentes na vida da igreja, é que a igreja é a noiva do Cordeiro, que se prepara e que se enfeita com a ajuda do Espírito Santo. Que coisa tremenda, maravilhosa, especial, ver que um cristão é cristão porque passa por isso. A Bíblia fala que também, em relação aos sentimentos interiores, haverá plena mudança. A Bíblia diz em Isaías 61:3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória ao contrário de cinzas, e óleo de alegria, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Muda o semblante, mudam as vestes da alma, as vestes do coração, e esses passam a se chamar carvalhos de
justiça, árvores de justiça, plantações do Senhor, para que o Senhor seja glorificado. Novas vestes espirituais estarão aí nesse coração e nessa vida. Um cristão é identificado também porque a luz que emana da sua vida. A Bíblia diz que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz, aonde? Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vocês são a luz. Um cristão é luz. Aonde um cristão chega, a luz, a transparência, a verdade, a testemunho, a comportamento ideal. A Bíblia fala que é impossível esconder uma candeia, é impossível esconder uma cidade, uma candeia não se acende e se coloca debaixo do alqueire. Um cristão é para ser visto, é para ser revelado no dia a dia, aonde ele anda, aonde ele passa. E aí está o Senhor dizendo: assim resplandeça a vossa luz. Então, cristão que é cristão ilumina, ele influencia, ele muda as coisas no ambiente de trevas ao seu redor. Em quarto e último lugar, um cristão é identificado pela maneira como convive, como tem comunhão com os irmãos na fé. A Bíblia diz no Salmo 133, versículos 1 a 3: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Salmo 133, versículos 1 a 3. E olha o que Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos. Ou seja, como é que seremos identificados como cristãos, que somos discípulos de Jesus? Se vos amardes uns aos outros. A maneira como nos tratamos, a maneira como nos cuidamos, a maneira como nos importamos. E nós aqui temos um lema como igreja: Comunidade Batista Betel, família que se importa com famílias. Uma família, a canção diz, somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E termina dizendo: eu preciso de ti, querido irmão, e você precisa de mim. Lado a lado, nós vamos caminhar e crescer, porque dependemos uns dos outros. Eu perguntaria a você hoje, de uma maneira muito especial: será que todos nós já temos experimentado esses 4 níveis de experiência com Deus em nossa vida? Nós já passamos pelo novo nascimento? Nós já somos pessoas que receberam novas vestes espirituais? Nós podemos dizer que por onde passamos, a luz do Senhor tem chegado? Nós podemos dizer que andamos e vivemos essa comunhão em amor? Se estamos vivendo essas verdades, então de fato podemos dizer que estamos vivendo uma experiência cristã e podemos ser conhecidos como verdadeiros cristãos. Que Deus nos dê essa graça. Nesse sentido do que estou falando, todos nós estamos ainda sendo aperfeiçoados, aqueles que andam com Jesus. Mas a gente não pode deixar de dizer que um cristão tem essas 4 características na sua vida e na sua história. Pai, eu oro para que
não sejamos apenas aqueles nominais, aquelas pessoas que têm nome de que são, mas não são. Aquelas pessoas que têm, ó Deus, apenas uma identidade religiosa fria e vazia. Não queremos ser assim. Nós queremos verdadeiramente nos dizer cristãos em uma geração que precisa de referências, de referenciais. Ajuda-nos nisso, leva-nos a viver a essência dessa verdade, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Te espero aqui, aos domingos, Comunidade Batista Betel em Renascença, às 9 horas da manhã. Você é nosso convidado, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, geração Jump! Eu tô aqui para te convidar para mais uma Conexão Jump que faremos. Dessa vez será em Renascença, no dia 14 de junho, às 19h30 na igreja. Você é meu convidado, mas convide os seus amigos também e venham ver o que Deus irá fazer nesse dia. Vai ser espetacular. Deus abençoe!